Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque é o Teu Espírito Santo quem nos abençoa. É o Teu Espírito Santo quem ministra nos nossos corações. E por isso nós descansamos em Ti. Ó Espírito de Deus. Ah, Senhor. Oh Deus, nós estamos em busca da Tua santidade, de viver uma vida de pureza, desejo puro, Senhor, uma vida totalmente rendida aos pés do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 4. A vida de Jesus, ela é e deve ser inspirativa. Ontem eu estava conversando com o pastor Marçal, tivemos bastante tempo para conversar, pegar ele no aeroporto, conversamos muito. E ele perguntando como estavam as igrejas em Maceió, como é que nós estávamos, e qual era a ênfase que Deus estava trazendo. E aí começamos a compartilhar, e ele começou a rir, falou: cara, é exatamente esse o espírito que deve permear a igreja. O espírito da pureza, da ousadia, de não se render ao pecado, de não permitir que o sistema, que está sendo já armado há muito tempo, ele possa absorver a igreja. Pelo contrário, nós devemos ir na contramão desse sistema. Não vai ser fácil, nunca foi, e também não vai ser fácil. A questão é como nós reagimos. Esse capítulo 4 ele é muito marcante porque ele fala de uma mulher samaritana, uma mulher extraordinária. Por quê? Era uma raça que os judeus desprezavam, porque eles consideravam os samaritanos mestiços. E eles desprezavam totalmente os samaritanos, havia um desprezo. E aqui nós temos uma história linda, uma história forte, marcante, porque deve ser assim na vida de todo crente. É uma das histórias mais impactantes porque eu vejo como Deus nos ama profundamente, apesar dos nossos pecados. Ontem eu fiquei surpreso, né? Quase a igreja fica cheia de tantos homens. E não é fácil você reunir homens. Geralmente as mulheres nas igrejas, elas são fortes, mas louvado seja o nome do Senhor, porque aqui nós estamos meio a meio, né? Meio a meio ou até mais, porque ontem estava realmente, eu falei, caramba, para o segundo evento, eu creio que vai chegar uma hora que não vai ter lugar para ninguém, em nome de Jesus. Mas, até lá temos que trabalhar muito, e temos que ter no nosso coração um desejo profundo de mudança. A Bíblia diz, lá no capítulo 4 de João, e é interessante como começa esse capítulo 4. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, porque havia uma tendência farisaica em relação a João, você, digamos assim, alguém que representava a lei. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galileia. Agora, nada em Deus é por acaso.
A Bíblia diz que era necessário que ele passasse pela região de Samaria. E chegando a essa cidade, uma cidade por nome de Sicar, havia ali um poço. E a Bíblia diz que Jesus estava cansado dessa viagem. E Jesus senta-se à beira desse poço. Isso era mais ou menos por volta de meio-dia. Nesse momento vem uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Tudo em Deus é proposital. A Bíblia diz que os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Os caras perderam uma das coisas mais extraordinárias no Evangelho. Quando nós não disciplinamos o nosso estômago, quando nós nos acostumamos com a presença de Deus e não damos importância às coisas de Deus, acontecerão coisas nas nossas vidas que vão passar despercebido. Eu sempre digo, tenha muita fome de Deus, tenha muita sede de Deus. Por mais que a pressão seja grande, não deixe o Senhor por nada. Infelizmente, esses discípulos, glutões, o estômago começou a apertar, e não ficou um. Essa história foi contada depois, mas uma coisa é você narrar, outra coisa é você vivenciá-la. Tudo por causa do estômago, do apetite. Bom, mas a mulher samaritana lhe pergunta: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí Jesus já quebra o que eu chamo de ostracismo na vida daquela mulher. Uma mulher que vivia presa, enclausurada no seu pecado, desprezada pelos seus conterrâneos. Nós vamos ver que ela já estava no 5º marido. Então, na boca do povo, ela era uma prostituta. Jesus inicia o diálogo e ela rebate. Agora, se a gente analisar psicologicamente como ela rebate a deixa de Jesus, a gente entende que era uma mulher muito enferma. Como o Senhor sendo judeu, então ela já se coloca numa posição de inferioridade. Pede a mim, uma samaritana, água para beber. Isso já é caso de impressioná-la, porque era rixa mesmo. Era igual a turma do CRB de CCA, não se davam bem. E aí, ela perguntou isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus respondeu. E aí a gente começa a ver o fino da pureza, do amor, da santidade de Deus em nós. Ele chega para ele e diz: se você conhecesse o dom de Deus. Pergunta para o seu irmão assim: que dom é esse? Fala para o seu irmão assim: o dom da vida. Fala para o seu irmão: só Jesus tem as palavras de vida eterna. Se você conhecesse o dom de Deus, a vida de Deus, que sou eu, né? E quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Diferente dos imbecis e dos idiotas e crápulas que tentam distorcer a palavra, porque tem um imbecil nesses dias, quase que tornando isso aqui pornográfico, dizendo que essa água viva era o esperma de Jesus na vida da mulher. Um idiota, um imbecil de marca maior, um crápula. Eu não entendo como é que... Mas o Spurgeon dizia, né? Só tem palhaços porque tem plateia para aplaudi-los. Porque isso é o mínimo que um cristão poderia... Um mínimo. Mas o povo, por falta de conhecimento, de não conhecer as Escrituras, acredita em qualquer asneira que se fale. Por quê? Porque o imbecil falando isso, ele tira a divindade de Deus, a santidade de Deus e a pureza de Deus. A mulher disse:
O senhor não tem com quem tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus responde: quem beber desta água, e ele está falando de uma água natural, quem beber dessa água, essa aqui, ó, a que estava no poço, terá sede outra vez. Você bebe daqui a, se é bom como eu tenho que tomar uns 4 litros de água por dia. Bebo muita água. Você começa a ter sede depois de 1 hora, 2 horas, o seu corpo começa a dizer para você biologicamente que você precisa de água, a língua começa a secar, né? Aí você começa a precisar de líquido para hidratar. É isso que Jesus está dizendo. Quem beber dessa água que você está achando que é do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí o imbecil vai e desconstrói tudo isso. Cara, que doideira a gente está vivendo. Porque não tem um inside aqui pornográfico. Não existe isso. É um diálogo de santificação, de Deus querer introduzir na vida dela. Não, me perdoem, eu tenho que falar isso. Não o esperma de Jesus, que é um imbecil que fala um negócio desse, sinceramente. Ele está querendo introduzir a vida eterna, ele está querendo introduzir o Espírito de Deus. Quem beber desta água terá sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O idiota fala que é o jorro, que é o esperma esguichando. Cara, é muita idiotice. Mas tem plateia, né? Para tudo, paciência. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para... O que vocês estão lendo ali? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Como é que alguém consegue tornar isso pornográfico, cara? É ter uma mente doente, tá? Poxa. Rapaz, agora que eu estou vendo vocês aí, ó. Que sorriso. Aleluia. Amém. Ao contrário, a água que eu lhe der, olha só, veja que coisa santa e pura, se tornará nele. Jesus está falando no geral. Como não tem a desgraça da linguagem neutra aqui, né, a miséria da linguagem neutra, ele está falando que tanto homem como mulher. E agora, aí Jesus vai ter uma relação sexual com homens também, para jorrar o esperma dele. Cara, me perdoe eu estar falando isso, mas é porque quem viu sabe o nível que foi essa porcaria dessa palavra, a nojeira e a imundícia que foi. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, generalizando no bom português, feminino e masculino, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Está falando de santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Rapaz, isso aqui não é uma picanha não, viu? O negócio é um caldo, aleluia. A mulher disse, porque a conversa estava ficando interessante. Preste atenção a esse detalhe, é muito importante que eu vou falar para você agora. Muito importante. Hoje à tarde também vou estar ministrando uma palavra, e eu quero pegar um filo nisso aqui, eu quero puxar um pouco disso. Jesus chega e diz assim, ele lhe disse, vá e chame o seu marido e volte. Por quê? Porque ela pede da água para que nunca mais tenha sede e nem precise voltar para tirar a água. Ela compreendeu. E o imbecil que acha que é teólogo, não entendeu nada. Opa, peraí, que água que esse cara está falando? Aí o cara vai tornando isso pornográfico, né? Uma conversa sexual. Doente, doente, doente.
Vamos deixar ele de lado. E vamos aprofundar aqui o negócio. Senhor, me dá dessa água para que eu nunca mais tenha sede e nem preciso voltar aqui para tirar água. Olha o que Jesus disse para a mulher: vá aí, chame o seu e depois volte. Fala assim para o seu irmão: qual nível de relacionamento você quer ter com Deus? Fala assim para ele: onde você quer chegar com Deus? Se nós queremos um relacionamento profundo, intenso e cheio da vida de Deus, preste atenção, eu e você teremos que anular nas nossas vidas algumas coisas que ainda nos prendem ao pecado. Cara, ontem falando com o pastor Marcelo, conversando com ele, que eu queria ministrar, ele falando, né? Falei: velho, vai ser uma pancada então, fala isso mesmo. Fala isso, porque essa é a pegada que a gente tem aqui na igreja. Vá, chame o seu marido e volte. Entenda uma coisa: todas as vezes que Deus quiser te visitar e me visitar, Ele não tem como relacionar comigo e com você se não houver uma mudança sobrenatural no nosso estilo de vida. Jacó queria muito a presença de Deus, mas ele era um homem muito enrolado na vida. Era um cara que era cheio de artimanha, um homem muito precioso, mas tinha muita treta para resolver. Enganador, usurpador. Enquanto não há uma transformação profunda, e é interessante, algumas pessoas não atentam para isso. Na luta que Jacó tem com o anjo, embora alguns até digam que foi um demônio, outros digam, bom, não interessa, foi um ser espiritual. Se for um demônio, se for um anjo, se for o demônio que segurava ele, se for um anjo que arrancou o demônio, não me interessa, não fico preocupado com essas, não fico arrumando pelo em ovo. Só sei que foi uma luta espiritual, amém? Então, compreenda uma coisa: todas as vezes que Deus quiser te visitar espiritualmente, Ele vai ter que mudar o seu natural. O seu natural tem que ser compatível com o espiritual de Deus. Você não tem como desejar mais de Deus e ser alguém que age de maneira grossa com as pessoas. Em casa, a mulher, pelo amor de Deus, só falta engolir o marido. O tratamento, os pronomes usados, ou até mesmo os adjetivos. Como é que você trata teu marido em casa? E como você trata tua mulher? Eu sei que nem sempre são flores. Há momentos que a gente fica meio ríspido um com o outro, mas até na rispidez a gente está tentando não exceder limites. Rapaz, o cara vem com a camisa do CCA logo cedo, eu não acredito num negócio desse não. Estou vendo aqui agora, pelo amor de Deus. Tem algum regaté ali? Pronto, Jair salvou a pátria, aleluia. Estou brincando. Oi? Não, tem Vasco aí, é? Vamos fazer uma oração de intercessão e expulsar. Quem é o vascaíno? Eita, meu Jesus, eu não acredito não. Eu vou orar por você, meu irmão. Deus vai te dar entendimento, aleluia. Se orar cai, né? Não vou nem orar então. Vou só interceder de longe. Mas brincadeiras à parte, toda vez que Deus te visitar, preste atenção, Ele vai ter que extrair alguma coisa de você que não o agrada. Por quê? Porque relacionamento com Deus tem que ser fundamentado na pureza, tem que ser na luz. Ontem quem estava aqui, né? Luz, joga na luz, tem que ter luz, luz, luz. Cara, eu acho isso extraordinário. Você tem que jogar na luz. Jesus está jogando luz na vida daquela mulher. Ah, tá bom, você quer dessa água? A conversa está ficando interessante. Espiritualmente, as palavras de Jesus estavam entrando no espírito daquela mulher, que ela, caramba, esse cara tem algo diferente. Eu já sentei com pessoas simples, mas tão cheias do Espírito que eu queria ficar ali conversando com elas. Como eu já sentei com homens de Deus. Homens de Deus. Eu estava no dilema há uns anos atrás e fui pegar o pastor Luciano Subirá e o pastor Sabá.
Não tinha dito para ninguém absolutamente nada. Eu disse: Deus, eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta do céu. Porque a luta que eu estou travando eu não desejo para ninguém. O Senhor vai ter que falar comigo. Eu não disse assim, quando eles entrarem no carro, eu falei, arrume um jeito, mas confesso que no fundo do meu coração eu queria isso. O Senhor tem que me fortalecer, porque eu não aguento mais. Rapaz, eles chegaram, chegou o pastor Sabá e o pastor Luciano. Abriram a mala do carro, colocaram as coisas dentro. Quando o pastor Luciano entra no carro, ele disse: olha, antes de eu sentar direito, não me pergunte por quê, mas o Espírito Santo está me mandando dar um testemunho agora sobre a minha família. Eu quase tenho um troço, eu tremia assim, segurando o volante. Eu tremia. E ele começou. Não vou falar porque é uma questão de ética e familiar, mas sobre o padrão de santidade no relacionamento dos filhos. Eu tremia. E ele, o que foi? Eu falei: vai falando aí. Eu, chorando, eu urrava. Aí Deus falou comigo: aperte mais, ainda está frouxo. Você sabe qual é o problema? Muitas vezes nosso é querermos colocar coisas e pessoas no lugar de Deus, sentimentos no lugar de Deus. O dia que você aprender de verdade que você não deve colocar sentimento, nem pessoas, nem coisas no lugar de Deus, você vai dar um salto espiritual. Meu irmão, ninguém te segura. É fácil deixar pai, deixar mãe, mulher, filhos, amigos, irmãos, por amor a Ele? Não. Quando Ele diz deixar, não é que você vai desprezar a família. Não. Fala assim para o seu irmão: você não vai viver em concordância com o pecado. Falta firmeza muitas vezes em nós. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou ministrar isso nesses dias, porque a gente está em conferência. Mas acredito que por essas semanas eu vou dar uma palavra aqui, meu irmão. E sinceramente, quem tiver marromeno vai embora, não vai ficar não. Porque a gente não deseja, a gente não quer, sabe, sermos um tipo de cristão meia boca. Não dá, velho. Você compreende o que Jesus pede àquela mulher? Vai e chame seu marido. Jesus toca na ferida da mulher, velho. Mas é necessário. A questão é que quando Deus vai tocar nas nossas feridas, nós ficamos cheios de dedos, de mais, de pois. É igual a história da corda. Pastor, vim confessar um pecado para o senhor. Pode falar, meu filho. Eu estava passando ali no caminho e tinha uma corda ali num cercado, e eu peguei essa corda. A corda até velha, pastor. Mas estava lá, estava. A corda. Eu disse: meu querido, mas uma corda assim, isso não é um pecado tão sério. Eita, pastor, mas tem outra coisa. Fala, rapaz. É porque na ponta da corda tinha uma vaca amarrada. A gente não quer sacrificar a vaca na nossa vida. A gente quer contar pecado, sabe, maquiando ele, tentando embelezar. Fala assim para o seu irmão: pecado não se embeleza. Rapaz, toda vez que eu estou correndo perigo, não seja em que nível, eu de imediato já mando a mensagem para o pastor Sandro: eu preciso falar contigo, macho. Me ajuda, você quer... liga tal hora. E aí, o segredo de não cair está em ser verdadeiro. O segredo de ter relacionamento com Deus é fazer caminho de volta. Vá, chama o teu marido e depois... Agora diz assim para o seu irmão: a tua resposta para Deus conta muito. Não me interessa, eu conheço a maioria de vocês, sei um pouco da história de vocês, e sei que muitos de vocês fizeram escolhas erradíssimas, não só no aspecto amoroso, mas em decisões complicadas na vida. Mas vamos por parte, né? Fala assim, meu irmão: você está preparado para ser desossado? Então vamos embora. Quem está preparado de verdade?
Não, quem quer um relacionamento sério com Deus? Eu vou te dar 5 segundos para você sair, se você não quiser. Porque não vai adiantar você ouvir isso aqui, embora a pegada vai ser mais tarde. Olha só. Vá e chama o teu marido. Se ela não quisesse mudança, ela, só um momentinho, vou ver se ele está. Vou ver se ele está em casa. Mas você viu a resposta da mulher? Cara, isso é extraordinário. Foi como o pastor Massal estava pregando para os homens aqui. Você vai ter coragem de contar seu pecado? Eu tenho. Eu sempre tive. Eu já disse isso aqui, há 17 anos atrás, quando tive o prazer de sentar com o pastor Eibe e o pastor Sandro. Foi isso que me levou a ser apaixonado por aquele homem. Os dois, né? Como é que pode um homem daquele que late não me conhecia, ficou até meia-noite me ouvindo. E eu blá, 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 vomitando. Cara, do que eu pensei, eu vou aproveitar, eu só tenho essa chance. Eu só tenho essa oportunidade. É lógico que depois tivemos muitas outras coisas, mas, tipo assim, na minha cabeça, eu digo, vai que eu não converso mais com esse cara, que é um homem muito importante, então eu preciso. Mas mal sabia eu que a gente alinharia propósito. E aí eu comecei, pastor, assim, ó. Eu comecei a contar tudo. Falei, pastor, quando eu tinha 9 anos, uma moça de 15 mexeu comigo nessa. E ele aqui, olhando. E eu, pastor, minha vida foi assim. Pastor, eu fumei maconha. Pastor, eu cheirei muita loló na vida. Eu fabriquei, quase fui preso. Em 2 horas eu fui vomitando. E eu fiquei impressionado como aquele homem não falava nada, disse, meu querido, meu precioso. Aí para de chorar com você. E ficou. Cara, quando foi 11h45 para não dizer meia-noite, ele olhou assim para mim e disse, meu querido, eu tenho tantos discípulos para cuidar. Você não fica ofendido comigo, não? Eu falei, pastor, se o senhor mandar agora eu lavar o banheiro dessa igreja, eu vou. Eu só quero realmente assim estar perto do senhor. Ele falou, o pastor Sandro pode te discipular? Aí eu olhei e falei, pastor, eu não mereço, não. Sandro, você discipula ele? Pastor, é lógico. Agora você entende por que eu tenho que honrar esses caras. Sabe, não se trata de honra. Eu parei de caminhar com muita gente aqui nessa cidade, porque a maioria é tudo crápula, mentiroso e sem vergonha. A verdade seja dita. Estão preocupados em cuidar de pessoas. Estão preocupados em aparecer, em terem sucesso ministerial. Porque eu conheço. E é por isso que muitos não gostam de mim, paciência. Eu sou meio João Batista nesse aspecto. Teve um amigo meu que teve a ousadia de dizer, cara, você não pode ser tão João Batista. Eu falei, não tem problema, irmão, eu nasci assim. Eu não vou mudar, porque A, B, C, D, penso o contrário. Alguém tem que falar. Então, se for eu, paciência. Não dá para a gente manter uma relação superficial com as pessoas. Agora, se vão se ofender, o que a gente vai fazer? Estava com o Daniel, estava com meu filho Daniel numa reunião dessa. Ele disse, pai, pelo amor de Deus, o senhor nunca mais me chama para reunir com os pastores. Sangue de Cristo, eu digo, vai acostumando, cara. Disse, misericórdia, pai, eu estou aqui ainda. Porque é verdade, velho. Ou a gente é verdadeiro nas coisas, ou então você não vai muito longe. Vá chamar seu marido. Essa resposta, ela, se Jesus estava começando a querer restaurá-la, agora que o negócio pegou, eu não tenho marido, respondeu, não tenho marido. Jesus lhe disse, você falou corretamente ao dizer que não tem marido. Fala para o seu irmão assim, você não pode estar escondendo nada de Deus. Vai doer, diga assim, pare de ser mentiroso. Ou mentirosa, né? Para de querer ficar escondendo as coisas, de falar meia verdade. Fala a verdade por inteiro. Seja completo. Eu amo minha esposa, é lógico que nem tudo eu posso falar para ela. Mas houveram 2 situações na minha vida que me abalaram. Uma foi um cara que, meu Deus, recentemente eu fui ver como ele estava. Não sei nem se ele já partiu para a eternidade. Mas o cara era o meu herói. Quando eu fiquei sabendo que esse homem ia ministrar lá em Santarém, pastor Santos, só quem está indo pregar é fulano. Eu falei, oxê.
Muitos de vocês já leram o livro dele. E quando eu fiquei sabendo da queda desse homem, com uma prostituta no hotel, primeira coisa que eu falei para minha mulher quando eu cheguei no quarto, falei: ore por mim, porque eu não sou melhor do que esse cara. Pergunta a ela. Seja verdadeiro naquilo que você faz, camarada. Pare de tentar florear pecado. Pare de tentar colocar cal. Sabe, quando Jesus chegava para os caras e dizia: raça de víboras, sepulcros caiados. Você chega assim, está até lá o túmulo pintado de cal, todo branquinho. Abre lá para você ver a podridão que tem dentro. É isso que ele está dizendo, para mim e para você. Nós precisamos ser verdadeiros. Não é que agora você vai estar toda hora, eita, pensei isso, pensei aquilo. Não, porque, meu irmão, como diz o pastor Ivo e o pastor Ediléu, é 250 pensamentos podres durante o dia, se você já é mais velho. Quando é mais novo, misericórdia. Você não é o único no cosmos, meu irmão, que passa por tentação, por aspectos vis da natureza. A questão é como você trata isso. Diz assim para o seu irmão: se você não falar corretamente com Deus, você não vai para lugar nenhum. Eu não vou contar essa história agora, vou deixar ela para tarde. Você é privilegiado porque vai ouvir 2 vezes, embora a tarde vai ser mais profunda. Um dos caras que eu mais admirava na Bíblia, eu gostava quando eu era pequeno de ouvir a história de Sansão. Como aquele homem assim me inspirou, por incrível que pareça, pastor Borges, a fazer musculação. Eu queria de certa forma ser um cara forte como Sansão. E eu comecei a fazer musculação cedo, com 14 anos, porque eu admirava. Mas depois eu fui conhecer a história espiritual de Sansão. E fiquei assim triste, com aspectos tão pequenos e miúdos que derrubaram aquele homem. Vocês lembram que eu venho pregando sobre os cinco sentidos? Não precisa ser na ordem: visão, audição, paladar, tato e olfato. Quem estava aqui ontem à noite dos homens, viu o pastor Massal falar sobre isso? A gente não tinha nem falado nada. É por isso que eu fico perto, né? Eu posso dizer do velhinho. Está bem velhinho já. Mas é impressionante, quando ele terminou, eu falei: cara... E a gente, ele fala Manassés, e a gente não fala nada, né, muchacho? Eu falei: pois é, pastor, por isso que eu te trago, porque você é um cara que tem fome de Deus. Você falou corretamente, você tem que falar corretamente. Seja verdadeiro para Deus. Cara, você tem que ser alguém que vai procurar aquela pessoa, né? Quem lembra da Isabel e da Maria? Aquela Isabel que vai te ajudar a gerar um menino, a fazer com que o menino cresça sadio e cheio do Espírito. Quem é a tua Isabel, velho? Ou você ainda teima a ser intolerante com as pessoas? Eu sei que muitos de vocês aqui querem crescer, mas ainda tem pendengas e perrengues, coisas tolas, toscas, com um irmãozinho ali, com outro aqui, com alguém da família, e probleminha daqui, probleminha dali, não cede, um orgulho besta, imbecil, idiota, que não se quebra. Aí quer extrair de Deus alguma virtude. Talvez, não sei, eu possa colocar isso na palavra de hoje, me veio à memória agora. Para extrair virtude de Deus, preste atenção, você vai ter que correr riscos, e riscos sérios. A maioria de nós queremos extrair virtude de Deus, mas queremos estar na nossa zona de conforto. Não vai. Ou você é sincero com Deus e correto com Ele, ou então você não extrai nada. Alguém me tocou. Como, mestre? Está todo mundo te tocando. Então, você está sendo espremido pela multidão. Não. Alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu virtude. Fala assim para o seu irmão: você só extrai virtude de Deus quando você é sincero, honesto e quer correr riscos.
risco de perder amizade, risco de perder algumas coisas, risco de perder até amizade de pai, de mãe, de familiares, de ser alguém rechaçado, mas deixa isso para mais tarde. O fato é que você já teve. Fala para o irmão assim, ele precisava ser tão enfático, fala. Cara, não tem jeito. Você já teve 5. Rapaz, aquilo foi um murro no olho da mulher. Repense o que você fez da sua vida. Eu imagino que quando ele falou isso, ela pensou no primeiro, desobedeci meu pai. Desonrei meu pai e minha mãe. No primeiro. No segundo, não deu certo, sabe lá Deus por quê, né? Só na eternidade que a gente vai perguntar essas coisas a Deus. Aí não deu certo no segundo, novamente eu teimo e vou para o terceiro. Aí não deu certo no terceiro, continuo desobedecendo, sendo desonroso e desonrosa com Deus. E agora ele me pergunta se eu tenho marido, eu não posso responder. O quinto que você tem não é seu marido. Cara, sublinha isso na tua Bíblia, se tu tiver, marca aí no celular. Olha o que ele diz ali. O que acabou de dizer é o quê? É o quê? Fala assim para o irmão, só a verdade liberta e transforma. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro, meu irmão, em tudo. Vai ser fácil? Não. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. Que pancada, meu irmão. Meu Deus do céu. Meu Deus. A mulher disse, Senhor, vejo que é profeta. Cabecinha dela, né? Ainda não tinha se aberto, não tinha se alargado. Os nossos antepassados adoraram neste monte. E ela continua, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Aí ela vem querer colocar uma conversa, tipo assim, tudo bem, Jesus toca e rasga o coração dela, ela fica impressionada com ele. Vejo que és profeta. Rapaz, essa questão religiosa é muito séria. É muito séria. Se nós não tomarmos cuidado, nós seremos bons religiosos. Vejo que é profeta. Já quer, né? Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve. Agora, olha a declaração de Jesus. Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. É lógico que Jesus está colocando aqui uma questão cultural muito séria. Como um bom judeu, ele mostra que Hashem, ou o Eterno, era um único Deus. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês acham que conhecem, mas não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E ele está falando dele. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. De que forma? Em espírito e em... Você nota que coisa extraordinária? Me falta tempo, né? Senão a gente vai gastar todo o cartucho. Mas à tarde eu vou abrir mais sobre essa questão da adoração em espírito e em verdade. Não dá para viver uma vida dúbia, carnal. Eu quero Deus, mas ao mesmo tempo eu quero flertar com o pecado. Não vai, não dá certo. Eu quero Deus, mas eu quero dar um jeitinho. Não existe jeitinho nas coisas de Deus. Não existe, não dê jeitinho. Quem dá jeitinho é o diabo. O diabo fica querendo dar jeitinho nas coisas. Não faça isso. Você tem que ser um adorador em espírito e em verdade. Pare de mentir. Pare de querer justificar. Enquanto você não for honesto e sincero, pastor realmente fiel, pé na jaca.
eu sou sem vergonha mesmo, eu sou sem vergonha. Eu realmente errei, falhei. Ó, eu transei com esse aqui, depois transei com esse outro, agora eu estou nesse aqui. Pastor, eu peguei essa, e agora eu estou nessa, e agora estou nessa safadeza. Enquanto você não for verdadeiro, você vai ficar buscando mentira. É por isso que eu digo para as pessoas, digo, olha, só permanece nessa igreja de verdade. Não é que a gente é melhor que ninguém, pelo contrário, temos os mesmos problemas e dificuldades como qualquer outra denominação. Mas, meu amigo, a gente não abre mão de princípios. Princípios não podem ser negociados. Então, por favor, não me venha fazer perder tempo com as suas tolices, querendo dar jeitinho nas coisas. A mulher disse, olha só, preste atenção a isso. Olha o que ela diz. Eu sei que o quê? Você prestou atenção? Fala assim para o irmão, era uma mulher que conhecia as Escrituras. Gente que conhece as Escrituras e fica dando uma de doido, fazendo de conta que não, tudo bem, eu conheço Jesus, mas, não, peraí, a mulher conhece, eu sei que o Messias vem, mas ela não fala só isso, e que é chamado Cristo, Redentor, redenção, Ele vai redimir os nossos pecados. Quando vier, Ele nos explicará. Se você é curioso, vá nos 4 evangelhos e procure uma vez que Jesus disse que Ele era o Messias. Essa aqui é uma das poucas vezes. É por isso que eu acho essa parte do evangelho extraordinária, porque poucas vezes Ele se revela. Ele olha para ele e diz, eu sou o Messias, eu que estou falando com o rapaz. Que aqui nós temos uma história que, se for contada ao longo dos milênios, desses povos que viveram na presença de Deus, o desespero de aguardarem um Messias. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Imagina se eles vissem o diálogo. Ninguém, porém, perguntou o que pretendes ou por que estás conversando com ela. Aí a gente deixa o resto para de tarde, tá? Porque é muita coisa. É muita coisa. Ela deixa o seu cântaro e a gente vai esboçar o que é isso. Se nós queremos viver uma vida pura diante de Deus, nós não podemos estar carregando adereços de pecado. Seu celular tem que ser um celular aberto. Sua mulher tem que ver. Aliás, a galera todinha sabe aqui a senha do meu celular, porque o Josa botou. O meu notebook tem uma senha que ele botou, mas todo mundo sabe. Você não tem que ter vida escondida. Vai vir vontade, sim, porque o diabo é sujo. Qual o problema de ver isso? Qual o problema de ver aquilo? Opa, não, ops, eps. Enquanto nós não deixarmos os nossos cântaros, e eu vou falar mais sobre isso à tarde, a gente vai continuar flertando com o pecado. São etapas. Primeiro, Jesus desconstrói emocionalmente tudo aquilo que prendia aquela mulher ao pecado. Diz, vá chamar seu marido. Eu não tenho marido. Você falou bem, ainda bem que você falou a verdade. Olha, você está falando corretamente, porque o quinto que está com você não é teu marido. Você falou a verdade, por causa disso eu vou me revelar. Rapaz, Jesus não se revela a mentirosos. Se você quer revelação de Deus na sua vida, você tem que ser verdadeiro. Pague o preço que você vai ter que pagar. Alguém viu? Acho que tem um mês isso, menos de um mês. Um pastor querido. Eu nem sei, eu não vi o final dessa história. Eu até muita coisa, mas se alguém sabe se realmente a corte lá na Nigéria aceitou o pedido dele de morrer por sua ovelha, pelo irmão, que no ato de defesa matou, né? Ele era um crente e
O pastor dele, 70 e poucos anos, foi lá no tribunal e disse: eu quero morrer por ele. Eu quero morrer por ele. Quando eu li isso lá em casa, umas 3 semanas, eu chorei. Eu chorei. Sabe, eu chorei. Falei, meu Deus. Todo um cara, como é que o cara... Ele disse, não, Jesus deu a vida por mim. É o mínimo que eu posso fazer pelo meu irmão, pela minha ovelha. Me enforque no lugar dele. Aí, diferente de... Aí ontem, chega para mim uma sugestão. Cada um vai fazer e prestar conta, fazendo a obra de Deus no jatinho. 3 figuras da poxa. Um jatinho, tudo sorrindo. Podres de rico. Cara. Jatinho particular em nome da igreja. Estão fazendo a obra de Deus. Um cara desse está fazendo a obra de Deus. Morrer pelo outro. Eu quero morrer no lugar dele. Vocês vão me enforcar, ele não. Eu acho que do céu, quando Deus vê um negócio desse, Deus brada, diz: valeu a pena ter criado o homem. Porque são coisas como essas que me impulsionam e devem te impulsionar. Não é riquezas, não é bens, embora a gente tenha que lutar sim, para dar o melhor para a nossa família, mas lembre-se, você não é desta terra, você não é deste mundo. A sua pátria é celestial. Você é um cidadão do céu. É em espírito e em verdade. Feche os seus olhos. Quero que você ore pela tarde, por hoje. Sei que Deus vai falar profundamente conosco. Pai, muito obrigado. Porque é o teu espírito, não tem nada a ver conosco, com os homens. Cobre-nos com teu sangue, nos abençoa nesse dia. Leva-nos agora debaixo da tua paz. Nos dá um sábado cheio da tua presença. Até às 16 horas, Senhor. Todas as coisas que nós ouviremos e receberemos do Senhor. Vem despertando o teu povo. Assim como também já amanhã pela manhã. Deus, nós queremos estar nessa maratona de busca por desejo puro, por santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Vá na paz. Continue ainda neste mesmo espírito, né, de pureza, de ousadia, de santidade. E 16 horas nós estaremos iniciando em nome de Jesus.